Bom dia a todos. Nossa EBD de hoje, né? A terceira aula, e vamos finalizar o tema, né? Tentar finalizar esse tema, né? Porque é um tema extenso, grande. Bom dia para todos e todas. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Carvalho, né? Da Igreja 9 de Julho. Então, a nossa aula, né? Tema Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote e seu novo ministério, né? Que é um estudo no livro de Hebreus, ou hebreus também, né, os chamados judeus messiânicos, ou seja, aqueles judeus que criam em Cristo, Jesus Cristo, como seu verdadeiro Messias, né? Enquanto que a maioria dos judeus, como a gente sabe, eles seguem a ortodoxia deles, né? E para eles ainda o Messias não voltou. Mas para uma pequena parte deles, o Messias já voltou, que é Jesus Cristo, né? E o livro de Hebreus é voltado para isso. Então vamos. Primeiramente, eu vou recapitular alguns temas, o que eu falei na última aula. E então eu chamei a atenção para nós sobre a questão, está lá em Hebreus, capítulo 5, 11. Eu vou ler rapidamente. Hebreus, que é uma advertência, né? Anteriormente, o autor de Hebreus estava falando, né, sobre Jesus Cristo, né, como enfim, o Filho de Deus, o sumo sacerdote, enfim, colocando a superioridade de Cristo. Ele vai desenvolver isso ao longo de toda a carta, né? E, e em determinados momentos do livro ele faz algumas advertências, né, aos ouvintes, né? E uma dessas advertências é esse trecho. Eu vou ler uma parte dele para a gente relembrar. E eu queria me deter justamente num assunto aqui, que eu falei na aula passada, mas olha o que ele diz lá, Hebreus capítulo 5, versículo 11. E essa mensagem, irmãos, eu penso, assim, eu penso no meu coração e no coração de cada um, quanto a gente tem que estar atento e cheio de temor a Deus, justamente para não cairmos nesse erro. E ele diz o seguinte: quanto a isso, Hebreus capítulo 5, versículo 11. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. E lá, ele continua o trecho, e lá no versículo 6, olha onde isso vai dar. Caíram, e é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão se crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Então, olha o que o autor fala, depois você pode ler com mais calma o trecho inteiro, e é uma advertência séria, irmãos, porque continuar criança na fé é perigoso. Às vezes a palavra que a Bíblia, que a tradução usa, né, criança, mas na realidade a palavra mais correta, né, porque na antiguidade, criança, não tem uma conotação positiva que tem criança a partir, digamos assim, do século 18, 19, né, quando a civilização ocidental começou a diferenciar a criança do adulto. Não que eles não soubessem da diferença, mas assim, termos conceituais. Criança na antiguidade era o quê? Era incapaz. Era um ser que é imaturo, né? Então, na realidade, o que o autor de Hebreus está falando é o seguinte: olha, vocês ainda são incapazes.
Vocês são deficientes. Aliás, na psicologia, você tem. Antigamente se falava, né? O fulano de tal ele tem um retardo mental. Hoje se usa, ele tem uma deficiência mental, uma deficiência intelectual. Ou seja, o coeficiente de inteligência dele, aí tem uma medição lá, é pequeno. Enquanto que de uma pessoa assim, aparentemente normal, a deficiência é X, o do cara é Y. Ou seja, é um coeficiente intelectual pequeno. Então o autor está falando que por causa desse retardo, dessa deficiência, os ouvintes, né, de Hebreus, eles estavam ficando incapazes de compreender a riqueza da fé de Jesus, em Jesus e de aplicar a fé de Jesus na sua vida, porque eles estavam olhando para o outro lado. Eles estavam colocando outras coisas em cima do Evangelho de Jesus Cristo. Eles estavam colocando outras coisas em cima da simplicidade. Por exemplo, a gente lê o Sermão da Montanha e a gente vê como aqueles princípios que Jesus nos ensina é a base da nossa vida cristã. É lógico, a gente tem as cartas, a gente tem o Antigo Testamento, temos o Novo Testamento, mas tudo gira em torno do que Jesus ensinou ali. E justamente, quando a gente aplica e segue Jesus Cristo e aplica aquilo que ele ensinou, o básico da doutrina dele, a doutrina que os apóstolos depois vão replicar, né, a justificação pela fé, isso tudo vai nos ajudando a crescer, vai nos ajudando a ficar mais fortes, a vencer o pecado. Nós vamos continuar pecando, infelizmente, mas vamos ser justificados. Agora, qual é o perigo de incapazes, deficientes espirituais, pessoas que têm retardo espiritual, que colocam outras coisas em cima da simplicidade do evangelho? Qual é o perigo? Até tem eu coloquei essa charge aí do lado, né? Um bebezinho com uma arma na mão, mas é isso, né? E é impressionante ver que isso pode levar as pessoas o quê? A esquecerem, e não tem como depois resolver, não tem como depois salvar. Hebreus 6,4 deixa claro, olha, não dá para justificar de novo essas pessoas que colocaram um monte de camadas em cima do ensino de Cristo, né, se tornaram símplices, né? E não tem como salvar. Irmãos, olha, eu posso até estar sendo exagerado, mas eu tenho a minha convicção. Isso que nós vemos hoje no Brasil, em outros países, mas eu falo aqui no Brasil, porque eu moro aqui no Brasil, e nós vemos esse chamado mundo evangélico cada vez mais longe da pureza do evangelho. Pregando o quê? O culto a mamon, o culto ao dinheiro, à prosperidade, pregando maluquices, né? Um primitivismo, uma religião que tem aparência de cristã, mas não é. Esse é o resultado do deficiente, né? do que ele fala aqui de que... E olha, irmãos, eu acho, comparando o mundo atual, o problema da igreja lá em Hebreus com o problema do cristianismo hoje, Hebreus ainda o problema era menor. O nosso problema acho que até maior com ele por conta, porque ainda os ouvintes hebreus eles estavam firmes na doutrina básica que o autor de Hebreus vai falando na sequência, né? As bases doutrinárias. E hoje nem isso a gente tem, claro, por conta dessa confusão religiosa, né? Então a doutrina do mestre ela tem que ser o quê? Pregada, ensinada por quem? Por aqueles que foram provados, por aqueles que mantêm a base, o evangelho de Cristo, não colocam coisas em cima dele, por conta do seu primitivismo, da sua incapacidade intelectual, espiritual de entender a palavra de Deus. E é isso, irmãos. Essa é a advertência que ele nos faz. E também falamos sobre que Jesus Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote.
E o autor de Hebreus ali, no versículo 4 aí da sequência, né? Do versículo, capítulo, Hebreus capítulo 7, esse trecho todo, né? Até o versículo 25, mas ali no versículo 4, ele diz assim: considerem a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos espólios. Ele está falando ali de Melquisedeque. Jesus, ele é um sumo sacerdote, não da tribo de Levi, porque ele não era da tribo de Levi. Ele era descendente de Davi, da tribo de Judá. Mas ele era um novo tipo de sacerdote, segundo que a ordem do sacerdócio de Melquisedeque. E o autor, ele faz o quê? Uma drash, né? Quer dizer, uma exegese bíblica que os judeus fazem até hoje, os rabis, né? Só que aí qual é a chave para entender aí essa exegese, né? Essa análise do texto bíblico? Qual é a chave? Jesus. Irmãos, a chave da compreensão do Antigo Testamento e do Novo Testamento, a chave exegésica é Jesus. Por isso que no trecho anterior a gente viu que as pessoas simples, as crianças na fé, não usam essa chave para entender a palavra de Deus. E daí criam as doutrinas mais malucas. E Jesus, ele é da ordem desse sacerdócio de Melquisedeque, né? Vimos também, né, que esse sacerdócio, toda vez, por exemplo, quando Deus cria o sacerdócio levítico, né, a partir de Arão, houve uma lei foi criada. E aí a lei permanece, Deus não muda a palavra, mas aí que está, quando Jesus chega e cria esse novo sacerdócio, e a Bíblia fala ali, no versículo 12, aliás, é o único trecho na Bíblia que fala sobre essa alteração, essa mudança da lei. Olha o que ele diz lá em capítulo 7, versículo 12. Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança da lei. Então o que acontece? Como Jesus agora, ele criou um sacerdócio de novo tipo, segundo a ordem de Melquisedeque, houve o quê? O quê? Jesus complementou a lei. A essência da lei se manteve, a Torá, mas Jesus, o que ele veio fazer? Ele veio dar o sentido pleno, total da Torá. A palavra grega aí para mudança é nomometathesis, né, do grego. É o único lugar que você encontra essa referência falando, olha, Jesus, a vinda dele, o que ele ensinou, a morte, o sacrifício dele, agora o papel que ele tem no céu, para isso tudo, houve o quê? Ele deu a plena interpretação, houve uma mudança, houve o quê? A essência da lei se manteve, mas agora ela se completou com Jesus, né? E aí eu coloquei as imagens aí, né? Araão morreu, Melquisedeque, a Bíblia não registra, mas não existe mais, e ali você tem Jesus, que é o nosso rei, sumo sacerdote, e que está agora vivo, exercendo o sacerdócio dele para sempre. Bem, Hebreus continua ali, no versículo 26 a 28, ali no final do capítulo 7, e ele diz o seguinte ali: é de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constituiu sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Olha que interessante o começo do trecho, irmãos. Olha que um sumo sacerdote como este que precisávamos, ou uma outra tradução, um sumo sacerdote que nos convinha. Nós precisamos,
A humanidade precisava de um sacerdote, não como os levitas, por mais importantes que eles foram no passado, como um sumo sacerdote como Araão. Mas quem é que convinha para toda a humanidade? A gente necessitava de qual era a nossa demanda, irmãos? Era Jesus. Deus sabia disso. A superioridade de Jesus é inquestionável. Aqueles sumos sacerdotes, né, aqueles sacerdotes do passado, eles eram falhos, eles pecavam. A gente tem até uma história lá no Antigo Testamento, dos filhos de Eli, que ele tinha 2 filhos que eram sacerdotes também, e esses caras começaram a aprontar, cometeram pecados, saíam com mulheres, faziam absurdos, cobravam, eram corruptos, e a arca de Deus na época foi até tomada pelos filisteus por causa do pecado deles. Então você vai ter o quê? Homens pecadores anteriormente no sacerdócio. Vê que até o marido de Isabel, quando o anjo anuncia para ele que Isabel ia ter um filho que seria João Batista, o que acontece? Ele duvida, ele não tem fé. E o anjo fala, olha, você vai ficar mudo até nascer a criança. Quer dizer, ele teve ali um puxão de orelha de Deus, ele era pecador. E ele era sacerdote já na época da geração de Jesus. Então, irmão, Jesus, ele é o sacerdote que a gente precisava. Ele não peca, ele não erra. Ele é cheio de amor, ele é puro. Como eu coloquei aí na imagem, né? Ele é o Zadik, o justo, né, do hebraico, o servo de Adonai, como diz lá em Isaías 53:12. Ele é superior aos levitas. E tinha que o quê? Que oferecer sacrifício pelos próprios pecados, depois pelo povo. Jesus não tinha que oferecer pecado por ele, porque ele não pecava. Ele era santo. Ele não tinha qualquer ligação com o mal. Ele era separado dos pecadores e puro. Ele não precisou. Quando Jesus morre, irmãos e irmãs, ele não morreu por causa do pecado dele, não era para ele morrer. Não era para ele morrer. A morte não. Tanto é que a morte, por ele ser puro e santo, a morte não tinha como segurá-lo. Eu não sei, eu posso estar exagerando, mas vamos imaginar que Jesus não tivesse sido morto na cruz. Né? Ele tinha um. Será que ele morreria se ele não fosse assassinado? Será que ele envelheceria como todos nós pecadores? Eu não sei, mas eu acho que Jesus ia continuar vivendo. Sabe, ele não tinha pecado. Tanto é que quando ele morre na carne, a morte não conseguiu segurá-lo, ele ressuscitou. Ou seja, Jesus era santo. No processo do sacrifício dele, houve uma perfeita identificação entre esse sacrifício. Então, olha o que acontece. Olha o sacrifício, o processo de sacrifício dele. Houve uma identificação completa entre o sacrifício, Jesus como Cordeiro de Deus, o sumo sacerdote, né, o Cohen Hagadol, ou seja, o sacerdote que intercede, Jesus intercedendo ali pelos pecadores, pelos discípulos. Vocês lembram da última oração dele lá em João? Ele intercedendo pelos discípulos, ele intercedendo por nós, lembrando até dos que seriam, que conheceriam ele depois que ele fosse embora, depois pelos discípulos. E o ofertante, quem é que ofereceu Jesus como sacrifício? Jesus se ofereceu como filho e o Pai aceitou, o Pai ofereceu também ele para nós. Deus amou o mundo de tal maneira, e o que nos deu Jesus. E lá em João 10, olha o que Jesus fala. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Sabe, irmãos, temos um sumo sacerdote. Por isso que nesse período, irmãos, nós temos que orar a Ele. Temos que clamar a Ele. Abrir o nosso coração. Ele intercede por nós, Ele é puro, Ele nos ajuda.
A gente erra muito, nós vamos errar muito, mas ele é o nosso, ele intercede por nós, ele está vivo. Ele não para de interceder por nós. Da importância da gente manter, de orarmos a ele, não a outro, a ele, só ele. Só ele é o nosso intercessor. Porque ele foi perfeito. Ele é superior a qualquer coisa. Como eu coloquei aqui, a superioridade de Jesus é inquestionável. Qualquer sacerdócio de religião existente que já existiu no mundo, Jesus é superior a tudo, a todos. E aí começa Hebreus capítulo 8. E esse livro de Hebreus, irmãos, é incrível, mas assim, ele exige de nós uma compreensão de algumas coisas do Antigo Testamento, principalmente da Torá, né, do Pentateuco, dos livros lá de Moisés. Porque tem muita referência ao Pentateuco, né, ao sacerdócio, a tribo de Levi, a lei, as ordenanças, né? E o autor de Hebreus, ele depois, a partir desse capítulo, ele vai nos ensinando o que consiste a ação sacerdotal de Jesus. Que benefício que trouxe para o povo que crê nele. Então ele está mostrando assim, olha, Jesus sendo tão superior, o que ele faz? Por que é tão bom? O que nos beneficia isso? E aí ele vai explicar. Né? Já ali, ele começa no capítulo 8, versículo 1, o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Jesus hoje, irmãos, só lembrar, ele previu, lá nos evangelhos, a destruição do templo. E não existe mais templo. Aliás, os judeus do mundo contemporâneo, já há muito tempo, eles nem têm onde oferecer sacrifícios. Eles frequentam sinagogas, né? Eles procuram lá seguir aquilo que eles acreditam, né? Mas eles não creem no Messias. Então, a lei, a questão do sacrifício é fundamental na Torá, na lei. E Jesus veio completar a lei. Então, para nós não sermos também desobedientes, o que Jesus faz? Ele ofereceu um sacrifício para nós, que nós cremos pela fé, uma vez por todas. Né? Então, esse sacrifício de Jesus não era para ele, irmãos, era para nós. A morte não tem autoridade sobre ele mais. Nunca teve. Mesmo quando ele era vivo, porque ele não pecava. Né? Tanto é que quando ele é assassinado, por causa dos nossos pecados, ele ressuscita. A ação sacerdotal de Jesus, o sacrifício que ele fez, é sem mácula, né? Sem mancha. Interessante que essa expressão sacrifício, né? Sem mácula, sem mancha, se você contar, se tiver paciência para fazer isso lá no Pentateuco, em Levítico e Números, você vai encontrar o quê? 29 vezes essa exigência da lei. Então, é interessante, né? Porque, pensa comigo, né? Sacrifício humano, para Deus, é uma abominação. Aliás, no Velho Testamento, há descrições de que algumas pessoas, na loucura delas, sacrificavam até os seus filhos lá para os demônios, né? Para aqueles deuses. E aquilo era uma abominação. Mesmo Abraão, quando vai ali, ele é provado e ele é impedido de sacrificar o próprio filho. Sacrifício humano. E aí a gente pode pensar, pô, mas espera lá. Jesus foi um sacrifício humano. Não seria também uma coisa horrorosa? Mas aí que está. Ele foi válido. Por quê? Ele era puro, sem mácula, sem mancha. Qualquer outro ser humano, qualquer outro animal, qualquer outro ser vivo, teria o quê? Mancha, mácula. O horror do sacrifício humano em Jesus, ele foi anulado. Foi o que? Transformado em glória.
Jesus era o Cordeiro de Deus perfeito, como João Batista, né, fala lá no começo do Evangelho de João. Então o que aconteceu? Aquele de horror, né, de um homem ser sacrificado, Deus, em Jesus, lhe reverteu e transformou aquilo lá em uma coisa gloriosa por meio da ressurreição. E Jesus, ele fala isso claramente lá em João: olha, Pai, chegou a hora, glorifica teu filho para que teu filho te glorifique. Quer dizer, Jesus sabia, ó, eu estou me oferecendo como sacrifício, ele sabia disso. E ele vai o quê? Ele vai glorificar a Deus. Ele transformou, ele reverteu aquela coisa horrorosa, aquele assassinato, numa coisa gloriosa para Deus, e que nos ajuda nas nossas lutas, que nos ajuda na nossa oração, que nos ajuda a gente a superar o pecado, a vencer, a mudar, a ter esperança de mudança e a crer que Deus está nos ouvindo. E ele continua, né? Esse sacrifício que Jesus fez perfeito, né? Que purifica, que foi santo, que foi puro. Ele diz que Jesus, ele realiza essa obra no lugar santo celestial. Quer dizer, então, Jesus ele está no verdadeiro templo, ou seja, o tabernáculo, né? A tenda da presença de Deus lá do Antigo Testamento, o templo de Salomão, o templo de Herodes, né? Tudo aquilo era uma sombra, era uma cópia mal feita do verdadeiro santuário. Do santuário, do lugar santo celestial. Né? E nesse lugar santo, irmãos, Jesus, como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, né? O sacerdócio eterno, ele está à direita, possivelmente ele está à direita de Deus. Como é que ele está lá? Né? Que ele... É só você ler lá em Atos, capítulo 7, 50 e 56, quando Estevão está para ser morto, né, apedrejado, né, pelo testemunho dele, aquele que é considerado o primeiro mártir, né, do cristianismo. O que acontece ali com Estevão? Ele vê, né, pouco antes de morrer, de ser apedrejado, o Filho de Deus, Jesus, o Senhor dele, à direita de Deus, Pai. No trono, ele vê o trono de Deus, o céu se abrindo e Deus de pé à direita de Deus. Que visão, irmãos, que ele teve. Literalmente ele viu. Ele viu. Pouco antes dele morrer. E é assim que Jesus está hoje por nós, irmãos. A verdadeira tenda de encontro, o tabernáculo, está no céu. E é interessante, irmãos, que essa tenda que está no céu, ela confirma uma intenção do nosso Deus, do nosso Pai. Ele quer habitar conosco. Ele habita hoje em nós, apesar de nós sermos ainda, estarmos no hoje, né? Nesse intervalo antes da volta de Cristo, ou antes de nós dormirmos na fé, ele está em nós pelo Espírito, pelo selo que ele nos deu. Mas olha o que ele fala ali, que Deus ele tem uma intenção, né? Aliás, a palavra Shekinah, né, como ele fala ali que do santuário, né? O verdadeiro tabernáculo, o que ele quer dizer? Quer dizer, tenda, né? É uma palavra hebraica, né? Tenda quer dizer Mishkan, e aí está lá vizinho, Shekinah, então o Shekinah, aquela presença gloriosa, brilhante de Deus, né? Que até aconteceu no templo de Salomão quando ele inaugura. Deus sempre quis isso, ele quer habitar conosco, né? Então Jesus hoje ele serve nesse santuário, no tabernáculo da aliança, e esse santuário ele aponta para o testemunho de Deus. Em Apocalipse 15, 5, mostra lá esse tabernáculo no céu. E um dia, irmãos, esse tabernáculo, Deus vai descer com o novo céus e a nova terra, ele vai habitar no meio do povo, como diz lá em Apocalipse. Ou seja, essa é a intenção de Deus. Viver conosco. Hoje ele está lá no mais altíssimo céu. Nós estamos ainda aqui na terra, de uma certa maneira, fisicamente, longe dele.
Nós estamos perto dele pelo Espírito e pela fé. Mas um dia, irmãos, isso vai mudar. Nós vamos estar perto dele literalmente, fisicamente, espiritualmente. Isso vai acontecer. E é isso, irmãos. Essas 3 aulas, eu tentei, lógico, de uma maneira superficial, explorar essa ideia do sacerdócio de Jesus, né? A beleza, a riqueza, de quanto nós precisamos orar e crer que Ele intercede por nós, que Ele é puro, que Ele é capaz, que Ele é o sacerdote que nos convinha, que nos ajuda. E aí eu volto naquela escritura lá em Hebreus capítulo 4, versículo de 14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Qual é o momento da necessidade tua, meu irmão, minha irmã? É agora, é hoje. Vamos nos aproximar com ousadia, com fé, com pureza, com arrependimento, com a consciência limpa das obras mortas. Esse é o ensino que Hebreus quer nos dar. Jesus é superior a tudo que há nesse mundo. E não vamos deixar, não vamos ser crianças na fé, não vamos deixar tradição, maluquice, ideias erradas, psicologismos, enfim, tudo de bobagem que o ser humano cria, ou que às vezes a gente cria na nossa cabeça, se interpõe entre a gente e esse sumo sacerdote. É ele que se interpõe entre nós e Deus, é dele que a gente precisa. Obrigado a todos, meus irmãos e irmãs. Semana que vem, se eu não me engano, o irmão Norton vai trazer o estudo da EBD, e eu quero agradecer a atenção de todos, e que Deus nos abençoe, e nos ajude sempre a nos aproximar dele, e nunca duvidar que nós temos um grande intercessor por nós, junto ao Pai. Amém? Que assim seja, até ele voltar. Amém.